Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Cura para a Alma. E como sempre, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração e tentando de alguma forma contribuir para que você possa levar uma vida emocional saudável. Desde já agradeço a sua audiência e peço que você compartilhe desses vídeos se isso tem feito a diferença na sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a história de uma mãe. Mas antes, deixe-me fazer uma pergunta. Você conhece a história do profeta Samuel? O profeta Samuel, um grande homem de Deus, um grande líder, que assumiu a liderança do povo de Israel em um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Um dos períodos em que a nação estava sendo subjugada pelos filisteus. Samuel entra em cena tornando-se juiz, tornando-se um governador do país, aquele homem que também exercia com essas duas funções a função de sacerdote. Então, sacerdote, juiz e líder de toda a nação de Israel naquele tempo, um tempo muito difícil. E Samuel é conhecido na história pelos seus feitos, entre eles dois grandes feitos. Foi Samuel que ungiu ao rei Saul e posteriormente, após Saul desobedecer por ordem de Deus, Samuel foi e ungiu ao rei Davi, o grande rei Davi que conhecemos a história na Bíblia. Este é Samuel, um grande profeta, um grande homem de Deus, que governou durante vários anos a nação de Israel. Porém, a história de Samuel começa com a história da sua mãe. O nome da mãe de Samuel chamava-se Ana. Ana era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Casou-se e, segundo o costume da época, a lei da época, se uma mulher casasse, ela não pudesse dar filhos ao seu esposo, ele tinha o direito de casar com uma outra mulher para que esta sim pudesse lhe dar filhos. E foi justamente o que aconteceu com Elcana, o esposo de Ana, então, os pais de Samuel. E a Bíblia diz que Elcana casou-se com uma mulher por nome Penina. E pensa numa mulher que encheu a Elcana de filhos. A mulher dava filhos assim, como se diz aí no ditado, a rodo, né? E para piorar a situação, além dos filhos, quando ela encontrava-se com Ana, ela começava a zombar de Ana, que por sua vez era motivo de vergonha. Naquela época, uma mulher que não pudesse dar filhos ao seu esposo era motivo de vergonha e para alguns considerado até a mulher sem a bênção de Deus, porque era comum todas as mulheres darem filhos. E para o homem era vergonhoso ele não ter um filho, porque se ele não tivesse um filho, não teria um herdeiro homem para dar continuidade no seu nome e cuidar dos seus bens quando ele partisse. E Ana começa a entrar no estado de angústia, de dor, de sofrimento, e ela começa a exigir que Elcana lhe desse filhos. Até que um dia ele chega para ela e faz uma pergunta para ela: por que você está sofrendo? Por que você me importuna? Por acaso sou eu que não quero te dar filhos? O problema não está comigo, o problema está com você. E foi a partir dessa conversa que Ana tomou uma decisão. A Bíblia diz que anualmente eles subiam ao templo que ficava em Siló para adorar e sacrificar o Deus vivo. Em uma dessas viagens, a Ana se colocou diante de Deus e fez uma oração, dizendo: Ah, Senhor, se atentares para a oração da tua serva e de mim te lembrares, dando a mim um filho, eu prometo ao Senhor que eu entregarei esse menino para o sacerdote
e ele vai cuidar dele, e ele será entregue na casa para se tornar um servo do Senhor. Agora, enquanto Ana estava orando, havia então ali Eli, o profeta por nome Eli, que naquela ocasião ele era o responsável pelo templo, ele cuidava do templo. E Ana estava ali orando com aflição. Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, vai contar exatamente isso que eu estou falando para você de maneira resumida. E ela começa a orar com angústia de alma, ela começa a chorar, ela começa a pedir para Deus, ela faz uma promessa para Deus. Só que ela fazia isso balbuciando, ela estava. E Eli, que já era um profeta idoso, ele observa de longe e então ele a repreende. Fala: mulher, por que você está embriagada na casa de Deus? Ele chama a atenção dela. Então ela dá a seguinte resposta para o profeta Eli, o versículo 15 do capítulo 1 de 1 Samuel. Ana, porém, respondeu ao sacerdote: não, meu senhor, eu não sou a mulher que estou bebendo. Eu não sou uma mulher que estou bebendo. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Esta foi a resposta de Ana para Eli, que achou que ela estivesse embriagada dentro do santuário. Não, meu senhor, eu não bebi vinho e nenhuma bebida forte. Eu sou uma mulher atribulada de espírito e tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Ao receber essa resposta de Ana, o profeta Eli então disse: tá bom, minha filha, que o Senhor responda a tua petição. Deus te abençoe. E naquele momento, Ana saiu e a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela voltou para casa. Um ano depois, ela ganha o nenê. Esse é o nenê cujo nome foi dado Samuel. E mais tarde, depois que ela desmamou o menino, depois que ele estava já grandinho, depois que ele já tinha por volta de 10 anos aproximadamente, ela o levou. A Bíblia diz que assim que ela fez isso, ela o levou e o entregou na casa do Senhor para que fosse realmente consagrado e ali vivesse por toda a sua vida. Essa é a história do profeta Samuel. Assim foi Samuel. E logo Samuel começou a ter experiências com Deus. Mas sabe, a história de Samuel não seria aquela história se por trás dele não tivesse uma mulher, a sua mãe. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua mãe é muito importante para a sua vida. Por isso, quero aproveitar aqui e desejar um feliz Dia das Mães para você que é mãe e dizer aos filhos que você deve honrar a sua mãe e deve ouvir a sua mãe. Certamente ela tem sábios conselhos para você e ela quer o melhor para você. Por isso, ouça a sua mãe, aceite os conselhos da sua mãe, porque ela te ama e não vai te dar conselhos ruins. Além disso, ela também precisa receber o seu carinho, o seu afeto. Então, que tal você honrar a sua mãe nesse período em que nós comemoramos o Dia das Mães? Muito bem,
Ana, então, era uma mulher atribulada de espírito, angustiada de alma, Ana, então, era uma mulher atribulada de espírito. Era uma mulher angustiada. E a causa era justamente porque ela era estéril. Ela tinha consigo uma vergonha. E era motivo de escárnio das pessoas, de zombaria. Até que um dia ela decidiu derramar da sua alma perante o Senhor. E este é o segredo para a nossa vida. Todas as vezes que nós nos encontrarmos em estado de angústia, em estado de desprezo, ou em qualquer outro estado em que a nossa alma esteja abatida, o segredo e o remédio é derramar-se aos pés do Senhor. Ana orou, a Bíblia diz, com angústia de alma, ela orou ao Senhor. E ela derramou-se, ela colocou, ela apresentou o motivo da sua angústia aos pés do altar do Senhor. Quando indagada pelo profeta Eli, que a teve por embriagada, ela não negou, ela foi honesta, ela disse: meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu sou uma mulher que eu sinto uma amargura em minha alma. E por ela ter feito aquela confissão, ela foi abençoada pelo profeta. E a Bíblia diz que após aquela oração, a mulher voltou para a sua casa e o seu semblante já não era mais o mesmo. É assim que acontece todas as vezes que nós temos a oportunidade de derramar a nossa alma perante o Senhor. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de confessarmos para alguém o estado em que a nossa alma se encontra, todas as vezes que nós temos a oportunidade de conversarmos sobre o assunto que está perturbando a nossa alma, que está inquietando a nossa alma com alguém, nós recebemos alívio, nós recebemos paz para o nosso espírito. É por isso que é importante você procurar pessoas maduras, pessoas capacitadas, pessoas preparadas para te ajudar, para te ouvir, para te dar um norte. De preferência, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, que após te ouvir, possa orar por você, possa te abençoar, possa concordar com o seu pedido e assim você será abençoado. Tiago 5,16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que seja curado. Então o processo de conversar com alguém, de falar para alguém, o processo de confessar a uma pessoa madura, uma pessoa que não vá nos julgar, uma pessoa que realmente tenha autoridade de orar por nós, é um processo terapêutico, faz parte do processo de cura para a nossa alma. Ao sair daquele ambiente em que Ana chegou angustiada, ela voltou não sendo mais a mesma mulher. Por isso, eu quero deixar aqui um convite para você. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, nós teremos aqui na cidade de Assis um seminário conhecido como Cura para a Alma. É um seminário onde você vai receber 7 ministrações e, além disso, você vai ter pessoas preparadas e capacitadas, homens e mulheres de Deus, para te ouvir, orar por você, liberar a cura da culpa e, consecutivamente, das suas emoções. Faça parte do seminário de Cura para a Alma, que vai acontecer nos próximos dias 26, 27 e 28, aqui na cidade de Assis, na comunidade Manaim. É só entrar em contato conosco
através do nosso WhatsApp e nós queremos te ajudar. Você não poderá dizer que você não teve a oportunidade de tratar dos seus problemas. Talvez você já tenha buscado ajuda com profissionais da área da medicina, e é importante, e vá mesmo, às vezes é necessário, mas acredite, será no mínimo um cuidado complementar que você vai ter. E talvez aquilo que angustia a tua alma, aquilo que te perturba, não seja só uma questão patológica. Pode ser que seja também uma questão espiritual. E se for uma questão espiritual, você tem que usar das armas espirituais para lidar com isso. E o problema da alma é um problema espiritual. E você não consegue tratar da sua alma com tratamentos que nós temos no dia a dia, os tratamentos convencionais. Você não consegue tratar da sua alma se isolando. Você não consegue tratar da sua alma atribuindo ou tentando achar culpado pelos seus problemas. Não é assim que você trata da sua alma. Você trata da sua alma buscando pessoas que têm a capacidade e estão preparadas para te ouvir e te ajudar. E se você fizer isso, buscando a ajuda de um homem ou de uma mulher de Deus capacitado para tal, tenho certeza absoluta que você vai encontrar a resposta que talvez você esteja buscando há anos na medicina. Fica aqui, então, o meu convite para você participar do nosso seminário. O nosso seminário de cura para a alma vai acontecer, então, nos dias 26, 27 e 28 de maio, aqui na comunidade Manaim, na cidade de Assis. Faça a sua inscrição. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Você pode ir também na Livraria Life. E queremos te receber. E com certeza você vai encontrar resposta para as indagações da sua alma. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome do Senhor Jesus.